Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou gerente para a América Latina da Westex e, juntamente com a Leal, nossa parceira em Investimentos Anti-Chamas, nós vamos apresentar o webinar de hoje. As duas empresas têm uma história muito longa de sucesso. Na evolução e na melhoria contínua da segurança do trabalho, dos trabalhadores, e principalmente quando a gente pensa no tema de riscos elétricos. O tema de hoje que será apresentado será EPIs e ferramentais para trabalhos com eletricidade. Ele será apresentado pelo Agnaldo Biso, que é engenheiro eletricista, engenheiro de trabalho, tem uma vasta experiência no setor. Ele é membro do GTT, na elaboração da NR10 e da NR35, trabalhos em altura. Ele é inspetor de conformidades e ensaios elétricos da ABNT. Ele é conselheiro do CREA de São Paulo e ele é diretor da DPST. Também vamos ter um convidado especial hoje, o Caetano Camardella, que é gerente comercial da Leal, que também é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Ele tem 14 anos de experiência na implementação de EPIs, EPCs e ferramentais para várias indústrias do setor brasileiro, como o setor de mineração, setor de óleo e gás, setor elétrico, siderurgia, telecomunicações. O tema que nós vamos abordar hoje, ele tem como objetivo apresentar os critérios técnicos para seleção, especificação e utilização de EPIs e ferramentais, os seus métodos de trabalho e as legislações aplicáveis. Um pouco da dinâmica do nosso webinar. O nosso webinar vai ter uma duração de 60 minutos. Nos últimos 15, 20 minutos, a gente vai abrir para as perguntas, onde vão participar os nossos dois convidados para responder as perguntas e dúvidas de vocês. Eu vou pedir que vocês coloquem suas dúvidas no chat, que nós vamos estar monitorando esse recebimento. E fiquem tranquilos que os que a gente não conseguir responder na noite de hoje, nós vamos enviar posteriormente para vocês, junto com todas as perguntas respondidas, a apresentação da noite de hoje e a gravação desse webinar. Eu agradeço muito a presença de vocês. Fiquem até o final, porque vai ter um sorteio patrocinado pela Leal ao final do nosso webinar. Eu desejo uma excelente palestra, e aí eu convido o Biso para dar início aí. Boa noite, Biso. Alô, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem? Então, boa noite, Maria. Obrigado pela oportunidade. Uma satisfação novamente poder participar contigo de um evento de natureza. E agora comigo aí, o Caetano, né, um grande engenheiro, e obrigado pela presença de todos. Fico à disposição. Vamos lá? Vamos lá. Bom, até para aproveitar nosso tempo, né? Já foi apresentado pela Maria qual vai ser o nosso tema. E a abordagem será sobre equipamentos de proteção individual e ferramentais para trabalhos com eletricidade, critérios técnicos e normativos para especificação e uso. Ressalto aqui a importância desse tema, né, e até dado a objetividade que nós temos que ter, eu pretendo fazer uma abordagem bem prática sobre uma realidade laboral que nós encontramos nas empresas, né, até porque eu fico bem à vontade para falar sobre EPIs, porque eu também sou da área elétrica, né? Tive o privilégio de trabalhar 20 anos em concessionária de energia elétrica e depois quase mais 20 aí na área de consultoria. Eu usei muitos EPIs, né, e sei o que significa isso, até porque, infelizmente, tive a infelicidade de perder um amigo pela questão do próprio EPI. E na época, eu vou fazer aqui já uma declaração, né? Quando eu trabalhava na concessionária, a coisa mais gostosa que tinha é quando eu recebi uma luva da Leal. Você viu, né, Caetano? Gostou, né? Isso faz tempo, hein? Olha que isso era em 1985. Bom,
Nós vamos abordar um pouco a questão de conceitos técnicos, métodos de trabalho e critérios para a definição de EPIs. Quando nós falamos de EPIs, nós não podemos, obviamente, deixar de abordar a questão normativa, a estrutura legal que nós temos no país, né? Nós temos uma legislação onde o amparo técnico e legal para a utilização de EPIs, além de outros, são as normas regulamentadoras. Então, nós temos aí 3 tipos de normas regulamentadoras. Nós temos aquilo que nós chamamos de normas gerais, especiais e setoriais. O EPI, especificamente, a NR6, ela é uma norma tratada como especial. É ela que define critérios em gênero, técnicos e legais para a especificação e uso de um EPI. E quando nós falamos de segurança e eletricidade, obviamente que a NR6 é a referência que deve ser considerada para a especificação de um EPI sob a ótica legal. Isso é inquestionável, tá bom? Então, quando nós falamos de normas, né, nós não podemos deixar, quando falarmos de segurança e eletricidade, deixarmos de abordar a NR10. Nós temos uma norma vigente, que é uma norma regulamentadora, que trata de segurança, instalações e serviços com eletricidade, que define questões de gestão e responsabilidades para trabalhos com eletricidade. Então, ela também citará a NR6 como referência para a especificação de EPIs. Também não podemos deixar de abordar aquilo que está vindo, que de alguma forma, também intrinsecamente, vai trazer a questão do EPI, que é a questão da NR1, quando nós tratamos de gestão dos riscos ocupacionais, ou seja, o GRO. A partir de março do ano que vem, nós vamos ter isso daí já implementado oficialmente no país, onde as empresas terão que atender a NR1, e ela, dentro de um guarda-chuva, ela trata de todas as normas regulamentadoras, em especial aqui o nosso bate-papo no que diz respeito à NR10 e à NR6. É importante também nós frisarmos, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, peraí. Pronto. É importante nós frisarmos que quando eu falo de GRO, eu estou falando também do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, quando falamos de eletricidade, fazendo essa interface com a NR1, nós teremos que ter um programa de gerenciamento de riscos para a área elétrica, ou mais precisamente para fatores de risco oriundos da eletricidade. Então, as empresas terão que ter uma avaliação, uma gradação que nós vamos tratar aqui, e vão ter que ter um inventário de riscos. Então, quando eu falo em riscos elétricos, eu estou falando especificamente de choque elétrico, por contato direto ou indireto, arco elétrico ou arco e flecha, ou nem vou tratar do arco e flecha aqui, fogo de origem elétrica, explosões e riscos adicionais. Especificamente, em função do nosso tempo, eu vou tratar com mais propriedade ou um pouco mais de exemplos, aquilo que diz respeito a choque elétrico e arco elétrico, que são aí as duas condições de risco mais encontradas ou mais visíveis de uma forma clara nas organizações. Para tratarmos do tema EPI, bem como de outras medidas de controle, nós temos que recorrer à hierarquia das medidas de controle estabelecidas pela NR10, bem como pela própria NR1, onde a busca é a eliminação do fator de risco. Quando eu falo em trabalhos com eletricidade, a busca deve ser a eliminação do agente de eletricidade, mas nós sabemos que isso hoje acaba sendo uma exceção, apesar de ser a prioridade dentro da busca de um programa de gerenciamento de riscos elétricos. Então, ou eu trabalho desenergizado, ou eu faço o emprego da tensão de segurança, que seria extra baixa tensão. Isso se aplica exclusivamente em determinados segmentos onde é possível, a indústria é possível, voltada para máquinas e equipamentos, enfim, em outras condições. Ou eu opto pela redução da exposição ao risco através de medidas de controle de engenharias, e aí nós vamos tratar um pouco sobre isso, que também tem a ver com EPIs, mas precisamente na última das medidas, a proteção do trabalhador, que seria o uso do EPI. E quando eu falo de riscos elétricos em atividades, instalações elétricas, o uso do EPI é a condição hoje intrínseca, é a condição
mais aplicável dentro das medidas de controle. Isso é uma realidade. Posto isso, e fazendo essa interface com a NR1 vai dizer qual é o risco aceitável, qual é o risco gerenciável. Eu coloquei aqui uma tabelinha básica, né? Não, nem é essa que está tratada na NR1 dentro da ISO 45000 ou 31000, não é isso, mas para a gente entender, eu vou ter que valorar o risco. E aí, onde entra o EPI dentro dessa condição? Pessoal, é de suma importância esse entendimento. Quando eu falo de avaliação de riscos ocupacionais, no caso do risco elétrico, nós estamos falando de choque elétrico ou arco elétrico, para fazer a gradação de um risco, conforme a NR1, eu vou ter que considerar a gradação da severidade. E aí, esses são dois fatores que, quando eu falo de análise de risco, quaisquer metodologias que sejam utilizadas, a gravidade de um choque elétrico ou de um arco elétrico, ela vai sempre ser tratada como potencial. Eu vou ter lá uma cordinha me puxando lá na tabela ou no critério para cima. Ou eu tenho a morte por choque elétrico, ou eu tenho a morte por arco elétrico, ou danos de grande monta. E aí o uso do EPI dentro de uma condição dessa é uma condição fundamental para a definição ou para a classificação desses riscos. Outra condição que é importante, antes de nós tratarmos especificamente do EPI, é que quando eu falo de NR1 e de quaisquer programas de controle de riscos, eu tenho que pensar naquilo que nós chamamos de gestão de mudança. Quando eu falo de choque elétrico, a condição de possível mudança, ela é mais fácil de ser tratada e contemplada. Porque nós normalmente dizemos que se trata de um risco quase que estático. Em que condição? Ele está ali presente e é conhecido a magnitude do mesmo por conta de níveis de tensão e outros. O problema é que quando eu falo de arco elétrico, e eu vou falar do EPI, no caso, em gênero, esse é um grande problema e um desafio quando vocês vierem a fazer uma análise de risco e gradação. Por que é um desafio? Porque o arco elétrico é tratado como um risco dinâmico, ou seja, da noite para o dia, de uma hora para outra, em condições ambientais, laborais, que sofram alterações nas medidas de controle em função da exposição ao risco de arco elétrico, por exemplo, tempo de atuação da proteção, eu posso, um risco que eu tenha mensurado como simples ou como controlável ou como moderado, de uma hora para outra ele ser tratado como intolerável. Aí o EPI é fator fundamental. Por quê? Porque como eu opto pela última barreira, que é o uso do EPI, eu tenho que ter essa questão da gestão de mudanças muito claro. Assim, nós temos que pensar o quê? Eu não vou tratar aqui de cálculo de energia incidente, hein, gente? Eu não vou tratar, é só eu tenho que usar para especificar ou para explicitar essa questão do risco elétrico, por exemplo, do arco elétrico, né? O cálculo de energia incidente é fundamental. Nós não temos norma no Brasil com critérios específicos para cálculo. Isso é um problema para as empresas, mas, uma vez que eu calcule, e por que eu estou citando o cálculo? Porque o problema não está no cálculo agora. O problema está como especificar um EPI, seja para choque ou para arco, considerando determinadas medidas oriundas de um estudo de engenharia. Nós não temos métodos padronizados para cálculo no Brasil, principalmente para o sistema elétrico de potência concessionárias. Nós não temos métodos padronizados. Não é? Quem vai definir isso é o profissional legalmente habilitado, engenheiro eletricista responsável pelo cálculo. E aí, a questão que fica é o seguinte: o risco é dinâmico. Eu vou especificar um EPI em função de um estudo. Então, como eu devo tratar a especificação de um EPI, agora especificamente para arco elétrico, quando eu tenho, por exemplo, um cálculo de energia incidente, onde ele chegou, por exemplo, a 9 calorias no exemplo, e é real, entretanto, em função de uma mudança no componente de atuação, em função da anulação do dispositivo que nós falamos lá na parte de proteção, ele foi anulado em função do problema no disjuntor, o tempo da atuação saiu de 150 milissegundos para 1 segundo, praticamente. E de 9 calorias foi para 100 calorias. Pergunto,
Eu optei pelo EPI. E aí? O EPI que eu fiz a opção foi pelo 9 calorias. E agora eu tenho 100. Como eu vou tratar isso se sequer eu tenho parâmetros para saber que isso aconteceu? Por conta da descompartimentação entre as áreas, devido à banalização da medida de controle que se chama EPI, onde simplesmente opta-se por um EPI sem fazer uma análise mais criteriosa, técnica, sobre essa condição. Assim, posto, por exemplo, um risco que seria tratado como tolerável na condição apresentada, com o uso de um EPI, de repente, por uma questão da instalação, por um defeito que aconteceu, por uma condição que eu alterei na proteção, que é um quesito de engenharia elétrica, o risco torna-se intolerável com o EPI que eu estava utilizando. Aí fica, de novo, aqui uma reflexão. Como eu devo tratar isso dentro de um PGR? Então, outras questões que são importantes, quando eu falo em análise de risco para definição de EPIs, eu vou de novo para o choque e arco elétrico, os dois. Nas indústrias, principalmente. Eu chego numa indústria, as pessoas têm dúvidas, é normal. Biso, sou obrigado a usar uma luva isolante de borracha? De que forma? Mesmo que como eu tenho contato indireto na extração de uma gaveta? Ou não é necessário? Sou obrigado a usar uma vestimenta AR resistente ao arco elétrico? Em que condição? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um painel do tipo TTA. Poxa vida, isso aqui é um fato real, onde nós nos deparamos com uma condição dessa numa empresa, onde foi escrito o seguinte: a manobra efetuada nesse painel que é fechado é do tipo TTA, não expõe o profissional ao risco de arco elétrico, porque ele é testado e ensaiado. Ora, um painel TTA tem 7 tipos de ensaios, ele não contempla 2. Arco elétrico, a não ser que você peça especificamente, e abalo sísmico. Então, como é que eu trato a especificação de um EPI quando eu falo que o risco não existe? Então, essas condições que eu estou colocando, é para quê? Para que nós possamos agora tratarmos tecnicamente um pouco mais, de forma específica, esse quesito. Eu usei como referência um termo de notificação que aconteceu em 2016, para questões aí na época, Ministério do Trabalho, Emprego em São Paulo, mas nem a ideia é falar dessa notificação, a ideia é só usar isso, porque isso que está aqui já existe nas normas. Então, é colocado o quê? Que nos trabalhos de instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, deve-se usar EPIs adequados, específicos para as atividades desenvolvidas conforme a NR6. E aí fica a pergunta: sendo o EPI a última das barreiras de proteção preconizada pela NR10, preconizada pela NR1, uma vez definido como medida de controle intrínseca, e o é na maioria das empresas, eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, eu estou simplesmente atestando uma condição real. Ela existe e deve ser considerada tão importante quanto. A questão é que, por ser a última barreira, se esta medida for inadequada, o trabalhador sofre as consequências, inclusive graves lesões ou a própria morte, seja num arco elétrico, seja num choque elétrico. Então, eu pergunto, como deve ser tratado isso numa especificação? Quem é o responsável por isso? Então, é isso que nós temos que considerar quando eu falo de EPI, que é algo tão sério. Outra questão que é interessantíssima hoje, nós temos um conflito normativo. O que é um conflito normativo? Nós não temos no país uma referência. Então, vamos lá. Eu fiz um cálculo de energia incidente através de um programa normal, que atendeu uma norma, corretíssimo e inquestionável. E deu, por exemplo, 9 calorias por centímetro quadrado, ou 10 calorias por centímetro quadrado. Caso eu opte por fazer a análise de risco, e esse é o problema, as pessoas não fazem análise de risco adequada. E se eu pegar o que está escrito na planilha, isso deu um risco na questão de energia incidente dentro da categoria 3. Se eu pegar a norma NFPA 70E, ela mensura por categoria. Ora, eu tenho que usar no mínimo 25 calorias por centímetro quadrado. E pronto, está resolvido. O americano atua assim, a norma atua assim.
É muito fácil especificar o EPI dessa forma. É fácil por quê? Porque, repito, tudo que der entre 8 e 25, eu uso 25. Aí vem o questionamento. Mas, piso, eu tenho um EPI cujo ATPV, que é um valor de índice térmico do tecido, que dá 10 calorias ou 9 calorias. Ele está acima do meu valor calculado. Nós vamos ver que isso não é só isso que deve ser considerado. Isso é um erro no país. A falta de conhecimento leva empresas a dizer assim, nossa, eu deu 9 calorias e o meu EPI é de 8,9. Gente, posso ou não posso usar? Primeira questão, análise de risco não é cálculo de energia incidente. O cálculo de energia incidente, por incrível que pareça, é a parte mais fácil, se seguido de forma correta as metodologias aplicáveis, porque isso é uma questão de engenharia e tem métodos. A questão é análise de risco. Então, fica aqui a pergunta, como interpretar esse resultado num documento de engenharia que eu tenho isso? Pergunto, deu esse valor. Se eu pegar o que tenho hoje, ou que tinha, desde 2010, quando nós lá participamos da elaboração de uma portaria junto ao Ministério, na questão de EPIs, lá nós tínhamos dizendo o seguinte, é isso que está lá. Copiou da NFPA, tudo que der entre 8 e 25 eu tenho que usar em categoria 3, que é 25 calorias. Hoje eu tenho um EPI que é pelo ATPV, que tem algo chamado CA, Certificado de Aprovação. Não estou dizendo aqui se eu sou a favor ou contra o CA. Eu tenho a minha visão sobre isso, entendo que não é por aí só que deve se pensar em segurança. Mas, como é que eu trato? Posso ou não posso? Quem é o responsável pela definição da especificação do EPI pelo valor do ATPV ou pelo valor do risco? Isso tem que ser documentado. Quem especifica EPI é a área de segurança do trabalho. E aí, gente, o que acontece? Vamos pensar agora concessionária de energia elétrica. Um exemplo, EPI. Eu não tenho referência no Brasil. Eu devo ter colegas aí, amigos de concessionárias de energia elétrica nos ouvindo. Eu tenho lá uma subestação, como está no exemplo aqui, uma usina de geração. Chego lá, o valor deu 2 calorias no solo. Eu sou obrigado a ter proteção facial? Que roupa que eu tenho que usar? Qual a referência técnica que eu vou usar? O cálculo já não é mais o da NFPA 70E. Eu posso usar, por exemplo, a OSHA 1910. Eu posso fazer uma análise no programa de gerenciamento de riscos pelo que diz a norma. De 2 a 8 calorias, eu posso não ter uma proteção facial, dependendo do método, se eu não tiver intervenções diretas. Então, isso tudo eu acho que é importante nós tratarmos rapidamente para poder, então, chegarmos à seguinte conclusão. E quando eu opto medidas de engenharia? Por exemplo, eu tenho lá um painel à prova de arco interno. A prova de arco. Ele segue uma norma chamada NBR-IEC 62271-200. Ele está escrito aqui embaixo, IAC, a prova de arco, BFALR. O que significa isso? De que forma uma medida de engenharia na construção, na aquisição de um painel dessa natureza tem impacto no EPI? Não, Bisos. Alta tensão tem que usar tudo risco 4. Tá bom. Bacana, não é problema nenhum. Legal, porque eu opto por isso, eu tenho uma garantia. E se eu calcular 50 calorias e chegar à conclusão que não tem EPI para isso? Mas o painel é a prova de arco. O ser a prova de arco não altera em nada o cálculo de energia incidente, mas altera o quê? A análise de risco na especificação do EPI. Eu tenho um painel resistente a arco elétrico, resistente a arco interno, se adequado, feito da forma correta, ele vai se caracterizar como um risco trivial. Então, eu posso até fazer opção por um outro EPI. Acontece que, em questão de segurança, o ideal é que você opte ou defina critérios de gênero para grupos homogêneos de exposição e de trabalhos. Mas é importante, se eu calcular 50 e botar um painel à prova de arco interno, e eu vou colocar uma etiqueta que o EPI não tem EPI adequado, para aquele nível de energia incidente com a porta aberta, sim, mas no painel à prova de arco atendendo essa norma, eu sequer faço a descompartimentação do invólucro. Então, assim, gente, como é que eu trato isso numa fiscalização ou no programa de gerenciamento de risco? Outro risco que eu citei, peguei um painel de baixa tensão do tipo TTA4B.
TTA 4B, eu não tenho risco de choque elétrico por contato direto, porque ele é todinho compartimentado, salvo o seu violão invólucro. Entretanto, ele não é ensaiado para arco elétrico. Então, para choque elétrico, eu sou obrigado a usar uma luva isolante de borracha? Depende do que você vai fazer. E para arco elétrico? Depende do que você vai fazer. Então, eu vou ter caracterizado o LAS. Então, essas condições que eu estou citando, gente, é para nós chegarmos ao quê? A conclusão? Que é necessário uma análise de risco adequada. Limite de aproximação segura, o temível item limite de aproximação segura, que é obrigatório ser calculado aí pela norma, pela NFPA, a questão de análise de risco que eu tenho que ter. Como é que eu trato isso? Eu entro numa indústria e calculei 100 calorias, por exemplo, está exacerbado aqui, deu 7 metros de LAS. 7 metros de LAS, de limite de aproximação segura para o arco elétrico. Como eu vou tratar isso? Significa que a 7 metros eu teria 1,2 calorias. O que acontece é que dentro dessa limite de 7 metros eu posso fazer uma gradação do LAS e definir o EPI que vocês podem usar, que não necessariamente seria considerado como inaplicável. Então, a norma exige que você tenha uma sinalização adequada. Nós não temos um padrão de sinalização no país específico hoje. Podemos usar normas estrangeiras ou internacionais. Há um erro hoje na maioria, tratando a vestimenta como FR, na verdade é AR. Mas o que tem que ficar frisado é o seguinte: obrigatoriamente, a etiqueta de um painel elétrico vai ter que especificar quais os EPIs são obrigatórios. E aí começa o problema. Caso eu opte pela não necessidade ou obrigatoriedade, como é que eu vou fazer isso? Devo considerar só como quando tiver o limite de aproximação segura? Zona de risco, zona controlada? Então, desta forma, gente, o que é importante? Quais os quesitos macros, básicos, para análise de risco, para a especificação e uso de um EPI? Sobre a ótica técnica, tá? Primeiro, o circuito é energizado? É desligado ou desenergizado? Qual é o nível de tensão? Ele é segregado? Qual é a característica construtiva? Qual é o grau IP? Para baixa tensão tem que ter no mínimo 2x. Existe a necessidade de descompartimentação de um invólucro? A atividade executada está dentro da zona controlada ou de risco? Se sim, existe risco de choque elétrico por contato direto? Qual é o nível de energia incidente? O trabalho será realizado dentro do limite de aproximação segura? Existem circuitos energizados sem segregação no entorno? Será realizada atividade de manobra? Eu vou promover alteração normal de algum processo, de algum equipamento? Isso promove uma maior probabilidade de ocorrência. Existem medidas de engenharia específica para a proteção ao choque elétrico e arco elétrico? Que EPI que eu tenho que usar agora? Qual é a vestimenta, por exemplo, para arco elétrico tipo AR, que é resistente a arco elétrico? E aí parece que as pessoas têm dúvida quanto a AR e FR, e depois nós podemos até deixar a Maria falar com mais propriedade sobre isso, ou o próprio Caetano, tá? E para luvas isolantes de borracha, por exemplo, tá? Bom, e aí, isso posto, quais são os principais conflitos que nós temos hoje? Posso usar um EPI compartilhado entre trabalhadores no processo da Covid? Tem empresas que têm o risco 4 compartilhado. Tem empresas que têm o risco 2 compartilhado, capacete com visor e balaclava. Balaclava não, perdão, capacete com visor. Posso usar um óculos à prova de arco? Que eu mais ouço hoje, BISO, ele não tem CA para arco elétrico, não tem CA para arco elétrico, porque não está tipificado no NR6, mas tem todos os ensaios para arco elétrico. Eu não estou aqui defendendo o uso disso ou daquilo. Eu estou dizendo que a nossa legislação precisa melhorar, tem que evoluir. Nós estamos parados em paradigmas. BISO, e a luva isolante de borracha sem a luva de proteção de couro? É possível? Qual é o risco que isso traz? BISO, outro problema maior, máscaras. As pessoas
estão utilizando máscaras para riscos biológicos, que é para o Covid, abrindo painéis elétricos para fazer manobras com essa máscara. Essa máscara é tecido ou não tecido. Isso é um risco grave para quem tiver risco de arco elétrico. Como é que eu vou tratar isso? As pessoas não estão usando uma balaclava, estão usando uma máscara desse por conta do Covid. E, ao mesmo tempo, a roupa é compartilhada. Então, assim, pessoal, hoje nós temos máscaras aí com tecido, aí sim, resistente a chamas, um FR. Como é que eu vou tratar a higienização? Quem é responsável por isso? Se eu tiver na minha instalação vários cenários com risco 4, onde eu tenho que usar cotidianamente isso, como eu vou tratar? Como é que eu vou higienizar? Vou dar um para cada trabalhador? Vou fazer um processo de higienização? Gente, isso é fundamental. Nós temos uma nova realidade. Por exemplo, o certificado de aprovação. Nós temos a cultura atrelada ao CA. Basta ter CA que ele atende a norma. Pessoal, não é assim. Obviamente que o certificado de aprovação, minimamente, ele define alguns critérios. Mas isso não é o suficiente. Eficácia e rastreabilidade. Nós não temos no país uma legislação que permita a rastreabilidade. A NR tem que ser a 6. Só que nós temos uma lacuna que é vulnerável em função do desconhecimento dos profissionais. Na NR6 não estão definidos critérios de auditoria no processo. Pessoal, poxa, nós estamos aí atendendo empresas que estão rasgando as roupas. E tem gente de empresas que não são da área elétrica, que não são da área de segurança, que não são profissionais habilitados, emitindo documentos chamados de laudos, que não sequer tem habilitação para isso, dizendo assim, a minha vestimenta atende a NR10. Como que atende a NR10? A NR10 não define critérios da vestimenta específica. Sabe, nós temos que, até onde nós vamos com isso? Até a hora que trabalhadores começarem a morrer? E eu aqui não estou defendendo esse ou aquele, eu estou dizendo que a norma que especifica o EPI não garante a qualidade do processo. Tanto que se você for fazer um ensaio num laboratório hoje, acreditado, nós temos no Brasil, um dos 4 do mundo, pergunte para o laboratório se ele aceita colocar o número do laudo de ensaio na amostra que foi levada no EPI. Ele não aceita. E por que ele não aceita? Porque não há como garantir que aquilo que foi ensaiado é aquilo que está sendo produzido. E eu não estou falando, gente, olha, vamos aqui que nesse país é um problema. Tudo que você fala é mal interpretado. Eu estou dizendo que nem tudo que você ensaia, você consegue comprovar a eficácia na hora que você entrega. Por que isso? Porque nós temos todo tipo de pessoas e todo tipo de empresas. O que acontece é que o trabalhador poderá sofrer as consequências. Então, eu não estou aqui agredindo ninguém. Eu estou dizendo que nós não temos mecanismos de rastreabilidade hoje. E como é que eu devo tratar isso? Como eu devo tratar isso? Se a falta de conhecimento da área elétrica e dos profissionais do SESNIT, na grande maioria, perdura. As pessoas desconhecem, não é porque não são bons, é porque isso é novo. Nós temos alicerçado, vamos comprar o EPI. E aí, gente, com todo respeito, e não é só a vestimenta, não é a luva, é quaisquer EPIs. Você tem uma especificação técnica, o que vale é o custo, claro, e tem que ser o custo, claro. Dinheiro é fundamental. Agora, eu tenho que ter uma especificação técnica para quaisquer EPIs adequada, que defina requisitos mínimos, que sejam realmente eficazes. Por que isso? Porque nós estamos falando de EPIs de nível 3, mundialmente falando, que a não eficácia do mesmo pode causar um dano grave ao trabalhador ou à morte. Então, quando eu falo da questão do custo, eu estou dizendo o seguinte, que todos os componentes devem ser considerados, mas que não seja banalizado a questão do uso do EPI. Eu vou voltar ao final, que eu vou fazer a finalização, mas outras questões, testes e ensaios. Pessoal,
não é propaganda, eu tenho um laboratório móvel de ensaio de EPIs hoje. As pessoas ficam me ligando, Biso, eu sou obrigado a ensaiar minha luva a cada 6 meses? Pode ser por ano? Poxa, a NR10, porque a NR10 obriga. Na NR10 fala que só pode ser usados equipamentos, dispositivos e ferramentas adequadas com relação à isolação. Eles têm que ser isolação adequada. E quando fala da alta tensão, eles devem ser ensaiados periodicamente, ou conforme, primeiro, conforme normas do Brasil, na ausência, a especificação do fabricante, através de procedimentos manual. O que acontece é que se eu pegar uma norma técnica no país sobre ferramentas elétricas, por exemplo, ela diz, recomenda-se no mínimo a inspeção visual anual e deve ser realizado por pessoa capacitada e tal. Se for necessário, um novo ensaio de elétrico por norma ou pelas especificações do cliente, ou papapá. Eu tenho que estabelecer um programa. Quando eu falo de luvas isolantes de borracha, é mais sério. Entretanto, a norma diz o quê? Inspeção periódica e reensaio. Convém que nenhuma luva chegue a 00, 0, 1, 2, 3 ou 4, nem mesmo aquelas em armazenamento, sejam usadas a menos que tenham sido ensaiadas dentro de um período máximo de 12 meses. O período mais comum, atualmente, é de 6 meses. Mas a norma não obriga isso ou aquilo. Isso tem que estar dentro de uma análise de risco. Eu trabalhei em linha viva, por exemplo. Quem trabalha em linha viva? Cada 6 meses é uma questão, é obrigatório, claro, contato direto na alta tensão. Mas quem trabalha numa indústria que só vai fazer um contato indireto uma vez por ano? Então, essas questões, para a gente poder aqui fechar essa apresentação, né? Quais as expectativas? Biso falando, que minimamente nós tenhamos uma legislação eficaz. Que ela, a NR6, que ela contemple referências técnicas que permitam aos trabalhadores a proteção adequada, aos profissionais da área de segurança ou da área elétrica, que são gestores, que possam o quê? Ter critérios específicos para poder especificar e usar. Que a norma permita um processo, que exija um processo de rastreabilidade. Em tudo que nós falamos de EPIs, principalmente de categoria 3, que defina, não mais agora só a NR6, que ela é do EPI, mas que outras normas definam a obrigatoriedade de uma análise de risco por cenários, inclusive o uso do EPI, caso seja essa medida a ser adotada. E dessa forma, é necessário que seja elaborado um programa de gerenciamento de exposição a riscos elétricos, atendendo a NR10, onde eu tenho que ter projetos específicos, medidas de engenharia, estudos elétricos, análise da exposição ao arco elétrico e choque elétrico, sinalização, procedimentos, capacitação, qualificação e também, de forma intrínseca, a especificação, a seleção e o uso do EPI, incluindo mecanismos que permitam a garantia na gestão de mudanças. Porque quando eu opto pela última barreira, que é o EPI, quando eu tenho que identificar uma instalação elétrica, quando eu tenho que ter um prontuário das instalações elétricas, se bem feito, vai tratar com critérios isso, quem é o responsável pela especificação? E mais, e o trabalhador, como fica nisso? Então, gente, de uma forma geral, sabe, eu queria colocar isso, infelizmente, hoje nós temos uma banalização na especificação, seleção e uso de EPIs. A banalização está por vários aspectos, uma delas é o desconhecimento. As pessoas precisam entender a gravidade disso. Nós temos que lembrar que atrás de um EPI tem um trabalhador que tem a questão, além da questão física, da proteção ao risco específico, eu tenho uma questão de ergonomia, eu tenho lugares onde a temperatura é elevada, eu tenho instalações que têm características construtivas com agentes ambientais agressivos. Não é simplesmente falar, vamos dar um EPI para ele, pronto, eu estou atendendo a legislação. Então, olha, a ideia é essa, e a mensagem que fica é o seguinte: existe uma hierarquia de medidas de controle na NR10, na NR6, na NR1. Tem que ter uma gradação de risco.
O uso do EPI é condição intrínseca para quem trabalha com eletricidade. E é tão importante quanto, uma vez que ela é uma medida de controle que vai proteger o trabalhador. Obviamente que na priorização eu devo pensar em engenharia. Só que também é um erro acreditar, é um equívoco, acreditar que mesmo quando adotado medidas de engenharia, eu não precisarei do uso do EPI. Porque em muitos casos a engenharia vai minimizar o nível de exposição. Entretanto, ele não vai eliminar a exposição ao fator de risco. E o EPI, sim, é uma condição que eu vou usar sempre para fazer a gradação. Uma vez que ele seja especificado da forma correta, a tendência é que eu tenho classificações de riscos moderados ou até toleráveis. Só que o não uso ou a especificação inadequada poderá levar à classificação de um risco intolerável. E aí, além da responsabilidade de quem o fez, nós estamos colocando em risco a integridade física dos trabalhadores. Então, Maria, a minha mensagem era essa, é muito assim, polêmico, é muito complexo o tema, né? Mas o grande problema hoje é a análise de risco. Eu sei que talvez, perdoe se eu falei muito rápido, eu estava preocupado com o tempo, me perdoe, tá bom? Imagina, obrigada, Eu fico à disposição, obrigado pela oportunidade. E eu vou chamar agora o Caetano, por favor, Caetano, boa noite, Caetano, para ajudar aqui a gente nas respostas das perguntas, no seu aí comentário também, eu tenho umas perguntas aí para fazer para vocês. Eu acho boa noite, Maria, boa noite, Biso. Oi, Caetano, prazer ver. Prazer. Obrigada aí pela participação. Eu acho que a primeira pergunta eu vou fazer para o Caetano, tá, Caetano? Do Marcelo. Oi, Marcelo, prazer aí que você está aí com a gente, muito obrigada. Bisos e demais colegas, boa noite. Gostaria de falar sobre o seguinte: EPI, luva de cobertura para luvas isolantes de borracha. Achei muito estranho quando verifiquei que algumas empresas da Europa não utilizam luvas de cobertura, ou seja, utilizam somente a luva isolante. Falo isso porque no Brasil é padrão a utilização das luvas de cobertura. Com isso, gostaria de ouvir vocês sobre a necessidade de dimensionar as luvas de coberturas de acordo com o cálculo de energia incidente. Caetano, se você puder começar, eu agradeço. Obrigado, Maria. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. Bom, a questão de luvas isolantes, de fato, na Europa existem modelos de luva isolante que não requerem luvas de cobertura. É um outro tipo de luva que nós não temos no Brasil, porque não atende às nossas normas, então não é possível emitir CA desse padrão de luva. É uma luva que eles chamam de composite, né, onde ela realmente ela tem uma rigidez maior do que as luvas isolantes que a gente conhece aqui, e elas não precisam usar luva de cobertura. As nossas normas técnicas, elas, de fato, elas não obrigam a necessidade de uso de luva de cobertura, mas elas recomendam, existe uma recomendação. Até porque a NBR 10622 e a atual, que é a 16295, que é na verdade, uma norma que acabou, é a vigente, mas ela até acabou entrando meio que num limbo, né, porque ela não é ainda reconhecida pelo Inmetro, então não é nem usada para emitir CA. Nenhuma das duas exigem claramente a luva de cobertura, elas recomendam. Quanto à questão do arco elétrico, se você pegar a NFPA 70E, ela diz o quê? Caso você tenha um risco de exposição ao arco elétrico, no caso da proteção das mãos, o uso de uma luva isolante como a luva de cobertura de couro já satisfaz essa questão, seja uma categoria de risco 1, 2, 3 ou 4, né? Mas a luva de cobertura de couro, ela já satisfaz a questão tanto do choque como do arco, essa composição, luva isolante com luva de cobertura. Tá? Bom, espero ter respondido. A luva de tecido, ela não deve ser utilizada por cima da luva isolante, por quê? Porque ela não tem a característica mecânica necessária para a proteção da borracha. Então, a utilização luva isolante com luva de tecido é uma utilização que ocorre, mas está equivocada. Ok? Maria, não sei se quiser complementar também essa questão do arco elétrico. Se você quiser complementar, por favor. Não, a resposta do Caetano, né, em gênero e grau. Eu só volto a dizer duas coisas. Primeiro, a legislação ela precisa ser melhorada.
A segunda questão é a análise de risco. Eu tenho lugares onde eu tenho fatores agressivos que eu posso perfurar a luva isolante de borracha. E se eu trabalhar o contato direto, por exemplo, uma alta tensão, isso é um risco grave para o trabalhador. Em contrapartida, eu posso ter cenários elétricos onde o uso da luva isolante de borracha, ela é utilizada em determinadas condições onde é possível se pensar, não é que não se deva usar, de forma como contemplar isso. Eu só queria fazer um comentário rapidamente. Um dos maiores problemas da luva isolante de borracha com a cobertura, por incrível que pareça, está o quê? Luvas de borracha isolante tem tamanho. Aí as pessoas vão lá, padronizam o tamanho 10 para todo mundo. Já sobra nos dedos, na palma da mão, ainda põe uma luva de couro por cima. Aí o cara não tem maneabilidade para trabalhar numa instrumentação ou numa baixa tensão. Então, assim, já começou o erro na própria especificação da luva isolante de borracha. Não sei se você concorda ou não, Caetano, mas eu acho que era importante essa colocação. Tem que ter análise de risco para tudo, tá? Para tudo. Acho que é a importância de você dimensionar o risco, utilizar o equipamento adequado e da forma correta, né? Aí requer também a questão do treinamento aí. Com certeza. Legal. Tem uma aqui do Antônio Ávila. Biso, como relacionar o adicional de periculosidade previsto na NR16, anexo 4, Biso já riu aí, 2B, proximidade, se embora o trabalhador esteja fora da distância prevista da NR10? A análise de risco mostra um alto risco? Poxa, que pergunta, hein? Vamos lá, pessoal, rapidamente, até pelo nosso tema. Proximidade na NR10. Só vai existir, primeira condição, circuito energizado, sem segregação. Sem segregação é barreira ou anteparo caracterizado por um grau IP, por exemplo. Então, vamos lá. Proximidade. Quando o trabalhador poderá adentrar com parte do seu corpo ou ferramenta que manipule na zona controlada. Então, se eu estou falando de uma média tensão, por exemplo, aí 15 kV, fala 38 centímetros, zona de risco, zona controlada, 1,38 m. O trabalhador pode acessar essa distância, se não tiver segregado a instalação, em primeiro lugar. Com parte do seu corpo, erguendo os braços ou com ferramenta, está em proximidade. Dessa forma, é caracterizado o risco, o fator de risco, a eletricidade. Em proximidade, a norma, que é o anexo 4 da NR16, praticamente puxou o conceito da NR10. Então, assim, tem que fazer também uma análise de risco e tem que ter laudos ambientais adequados, Maria e Caetano e os amigos. Predominam documentos alicerçados em conceitos sem critérios técnicos, porque hoje o próprio anexo 4 remete à questão do 1028 da NR10, são medidas de controle coletivas. Então, assim, é um tema muito polêmico, Maria, mas eu não sei se eu conseguir responder. Se caracterizar da proximidade, está com risco elétrico também. Tem que primeiro caracterizar da forma correta. Ok. Do Márcio Henrique. Colegas, boa noite. Luvas isolantes compartilhadas entre colaboradores é aplicável? Caetano, você pode começar com ela, por favor. Olha, na minha opinião, absolutamente não. Né? É um equipamento individual, né? Que requer uma série de cuidados. Você tem que fazer sempre uma inspeção diária do equipamento, questão de perfuração, desgaste da borracha, né? Além do ensaio periódico que o Biso comentou na palestra, né? De 6 meses ou anual, enfim. Então, é um equipamento que você tem que ter uma série de cuidados. E ainda você tem a questão da higienização do equipamento, né? Então você tem muitos problemas de dermatites, enfim. Utilizar um equipamento compartilhado, eu acho totalmente inviável, principalmente quando se fala de luvas, né? Luvas isolantes. Legal. Biso, algum comentário? Hoje nós temos um novo quesito que já tem a questão da higienização, sempre houve isso biológico, mas nós temos uma pandemia, isso se torna isso uma questão muito mais complicada. Eu não estou dizendo que pode ou não pode, por isso que é de uso individual, só um comentário, de novo. Eu posso ter determinadas atividades que são executadas, por exemplo, uma vez ao ano numa indústria, onde as indústrias optam por um kit, onde eu tenho uma luva isolante de borracha, que ela vai ser usada uma vez no ano. Tá? Uma vez no ano. Então, assim, é diferente isso
Eu tenho um trabalhador que tem que usar luva todos os dias ou toda hora, e aí tem que ver tamanho, tem que ver. Na baixa tensão requer maniabilidade. Na média tensão, tá a extração de uma gaveta. Quando acontecer, às vezes uma vez a cada 2 anos. Então, assim, eu não estou defendendo que pode ou não pode, eu estou dizendo que tudo passa por uma análise. O grande problema é optar pela compartimentar, pela você usar de forma compartilhada, sem estabelecer determinados requisitos mínimos. Eu não posso dar uma luva compartilhada, por exemplo, para o cara que usa luva na baixa tensão, que requer maniabilidade. Isso é inaplicável. Eu só estou querendo complementar a resposta do Caetano, que eu entendo que é a correta. Mas, assim, existem questões que devem ser avaliadas. E aí eu não estou falando que a legislação permite, só fiz um comentário sobre a ótica real das empresas hoje, tá bom? Você tem a questão do tamanho da luva, né, que você mesmo comentou. Então, cada um tem o seu tamanho de luva. Aquela luva que o pessoal deixa numa subestação, que é o que você falou, usa uma vez no ano, né? Como vai ser feito essa... Você vai ter a certeza que está apta ao uso. Então, tudo isso realmente tem que ser procedimentado e tudo mais. Né? Eu concordo, tá certo. Legal. E aí eu tenho um plim-plim agora para Leal, um comentário do Jacques, para o Marcelo, dizendo o seguinte: a Leal está começando a trazer a luva 3 em 1, que tem o risco de choque, de arco, resistência física, e que não vai precisar usar a luva de cobertura, tá? Marcelo aí que estava perguntando, então é uma novidade da Leal. Tem uma pergunta do Fabrício Lepre, tem mais 2 perguntinhas aqui, vou fazer, gente. Que ele fala que não tem mais CA na luva de tecido, né, que foi retirado, e ela pergunta, mas espera aí, eu estou fazendo uma manobra onde eu não tenho o risco de choque, mas só o risco de arco. O outro ponto em que os disjuntores de pequeno porte, a luva de borracha com a de couro não permite que realize a manobra. Então, tem 2 perguntas aí, a de usar a luva de tecido onde não tem o choque e essa destreza que você mencionou, Biso. Essa é a pergunta do Fabrício. Quem quer comentar o Biso e o Caetano? Caetano, começa aí, Caetano. Bom, essas coisas fáceis é só para você. Bom, essa questão da luva de tecido não ter mais CA, isso não quer dizer que não é um equipamento que você não possa utilizar. Né? Não está proibido utilizar luva de tecido. Isso recai até para outros EPIs, como o óculos de arco elétrico, por exemplo. Se você tem uma situação onde não existe EPI para aquela situação, não existe um EPI tipificado, mas o risco exige, você vai deixar de se proteger? Obviamente que não. Então, você vai utilizar uma luva de tecido com a classe de risco adequado, com o tecido adequado para aquele risco previamente calculado, né, e vai procedimentar a utilização desse equipamento. Então, pode sim utilizar. Não tem mais CA por ter tido alguns equívocos referentes a esse equipamento, que muita gente utilizava uma luva de tecido que tinha um CA, imaginando que ela estava protegendo, inclusive, para choque elétrico. Né? Então, para evitar esses tipos de confusão, resolveu tirar o CA desse equipamento, tá? Mas caso você tenha necessidade, onde você tem um risco apenas de exposição à energia incidente, mas não tenha risco de choque, isso vai estar na análise de risco da empresa, você pode sim utilizar o equipamento, na minha opinião. Acho que é legal o Biso fazer um comentário dele a respeito também. Bom, acho que é por aí, Caetano, né? O EPI ele pode ser sob a ótica legal, tem que ter um CA, por uma questão administrativa, claro, mas sob a ótica prevencionista, ele sobrepõe tudo. Então, eu não estou dizendo, claro que tem a questão legal, mas eu sou de uma época que eu trabalhava em concessionária, que eu usava perneira de couro para andar no mato e não tinha CA perneira de couro. Nem por isso eu deixava de usar uma perneira de couro, sabe? Eu sou de uma época que o protetor solar não tinha CA. Eu estou dizendo o seguinte, pessoal, análise de risco é tudo. Oi? Não, mas é verdade, é que não tinha, Maria. Eu comecei muito cedo, Maria, é isso? Então, assim, eu estou querendo dizer, eu tive o privilégio de trabalhar 20 anos em concessionário, trabalhando inclusive como eletricista, muito tempo na distribuição. Então, quando a gente fala as questões, nós estamos falando também de uma vivência técnica, operacional. Então, eu entendo o seguinte, uma questão é a legislação que deve ser adequada e quebrar paradigmas. A análise de risco tem que sobrepor. Quando o colega fala, olha, se eu não tiver um risco de choque elétrico só de arco, tem que verificar a real situação disso. Para ter arco elétrico, está energizado. Se está energizado, a condição de trabalho que eu estou fazendo é contato direto, indireto, distância, proximidade, tem que avaliar. Bom,
Não é necessária a luva de borracha, papai, só de proteção para arco elétrico, ok. Ah, vou extrair um disjuntor, parece que ele falou de pequeno porte, que não dá para usar. Assim, eu entendo que tem circunstâncias que o uso da luva, ele acaba sendo um fator que deve ser considerado com muito critério, porque ele pode dificultar algo, mas eu não posso abrir mão da proteção onde é obrigatório, porque eu posso ocasionar choque elétrico no trabalhador. Então, tem que se pensar em outras medidas dele. Agora, o uso de uma luva de isolante de borracha, se bem especificada e adequada e especificada, com critérios, conta-se no dedo situações onde não é possível se fazer uma manobra no disjuntor. É que eu não entendi muito bem, talvez, a colocação. Tá ok? Bom, legal, gente. Infelizmente, aí estamos chegando ao final, não vai dar para responder. Tem pergunta que ficou do Rubilar, do Wanderson, do Alan, do Ricardo. A gente vai mandar todas as perguntas, os meninos vão trabalhar no fim de semana para responder todas as perguntas para enviar para vocês por e-mail, tá? Maria! Jacques, aqui eu tenho o Antônio Ávila que está perguntando como faço para comprar a luva Tríplice 3 em 1 da Leal. Então, depois que você aí fala com o Antônio, tá? Gente, perguntas a gente vai mandar posteriormente. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Caetano, que o Caetano... Eu não sei, Bi, você tem alguma coisa para o Caetano falar? Desculpa. Eu sei que nós não temos tempo, mas só um comentário. Foi colocado se é possível fazer ajuste do tempo de atuação da proteção para a minimização da energia incidente. Sim. Um dos principais fatores da minimização da energia incidente é o tempo de atuação da proteção. Por isso que estudos de coordenação e seletividade são obrigatórios. E só um comentário, que tem a ver direto com o EPI. O maior problema que se tem hoje é que as pessoas têm estudo de coordenação e seletividade, Maria e Caetano, só que ele não está validado em campo. As pessoas vão colocar tudo lá no tempo, no instantâneo, para diminuir o nível de energia incidente, só que eu não consigo colocar isso no campo. Então, a especificação do EPI tem como condição intrínseca para o arco elétrico a questão da atuação da proteção. Desculpa passar o tempo, Maria, quero comentar isso. Tá? É verdade, não tem muito para falar, guerra de ATPV, tem 3 dias. Mas eu vou passar a palavra para o Caetano. Caetano, por favor, aí, sua mensagem, uma mensagem super importante para todo mundo que está aqui com a gente, tá? Legal, Maria. Obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para passar para vocês que a gente está está vendo no momento o concurso Parceria pela Vida, estamos na 5ª edição, né? Já estamos no 5º ano desse concurso, que é um concurso que preza pela segurança do trabalho e o objetivo é propagar e disseminar, né, essa cultura da segurança do trabalho no setor de telefonia e no setor elétrico. E amanhã, às 7h30 da noite, no canal do YouTube da Leal, então entra lá no YouTube, pesquisa o canal da Leal, se inscreva, e vamos ter a 3ª palestra do concurso Parceria pela Vida. Vamos passar agora um teaser rapidinho do que vai ser esse concurso, do que está sendo. E aí, equipes de alta performance, começou tudo de novo, concurso Parceria pela Vida 2020. Mas esse ano, com novidades. Evento 100% online. Porém, com as mesmas categorias. Fotos e frases. Case de sucesso sobre segurança do trabalho. Ações de prevenção e proteção à população. Empresas mais engajadas. Fique atento, não dê bobeira, o prazo de inscrição continua curtinho. Até dia 23 de outubro. E nos mesmos bate-canais. Através do site Parceria pela Vida, que é o www.parceriapelavida.com.br. E pelo e-mail parceriapelavida@leal.com.br. E também você pode se inscrever pelo nosso WhatsApp, lembrando que estamos com o número novo, 11 98871 7954. E a premiação continua a mesma. Para o 3º colocado, R$1.000. Para o 2º colocado, R$3.000. E para o 1º colocado, R$5.000. A grande final será realizada em São Paulo no dia 26/11, num evento transmitido ao vivo. Fizemos alguns ajustes, pequenas mudanças, mas o grande objetivo é o mesmo: promover a saúde e a segurança no trabalho ou fora dele.
contamos com a sua participação, a sua criatividade, energia e muita vontade. Vamos juntos em busca da grande premiação Parceria pela Vida 2020. Legal, parabéns, Caetano. Legal. A gente foi aí da Parceria pela Vida, ele é até famoso nos Estados Unidos, tá? O pessoal da Westex curte muito, o meu chefe que mora lá nos Estados Unidos curte muito. Parabéns aí pela... verdade. Biso, quer falar alguma Obrigado. coisa? Levantou. Rapidinho. Primeiro, parabenizar ao Caetano, como representante preposto da Leal, e dizer assim, novamente, a história, rapidinho, eu já tive o privilégio de trabalhar como eletricista em concessionárias, e vou dizer, as pessoas não têm ideia do quão é significativo um programa desse, do quão ele é maravilhoso, do como ele significa para essas pessoas que são eletricistas, principalmente, para todos, claro, mas para essas pessoas, na valorização, na possibilidade de ter a participação do trabalhador, inclusive na definição dessas medidas que estão de proteção do ser humano. Então, parabéns, eu fico até assim, emocionado, que eu acho maravilhoso isso. Isso é muito bacana, tá bom? É verdade, parabéns. Muito legal. Bom, Ricardo e Lucas que estão aí no backstage, vamos fazer o sorteio? São dois prêmios hoje, patrocinados pela Leal, um kit churrasco e uma caixa de som. Então, vamos ver quem é o sortudo aí do nosso sorteio. O primeiro prêmio vai ser o kit churrasco, vamos ver quem ganhou. O Ronaldo Antônio Roncolato. Parabéns, Ronaldo. A Leal vai entrar em contato com você para fazer a entrega desse kit churrasco, tá? O segundo sorteio, Ricardo, vai ser caixa de som. Uma menina, olha que legal. Rosileine Barros, parabéns aí, parabéns pelos vencedores. Leal se encarrega aí de levar os prêmios para o pessoal. Com certeza, será entregue. Bom, para a gente terminar agora de vez, eu gostaria das últimas palavras do Caetano e do Biso para a gente encerrar esse webinar de hoje. Por favor, Caetano. Bom, obrigado, Maria. Na verdade, só tenho a agradecer mais essa oportunidade, essa parceria aí já de longa data entre Leal e Westex, né, que na sua pessoa é sempre extremamente disposta a disseminar essa cultura da segurança aí para todos. Então, a gente só tem a agradecer realmente e contem com a gente, né? A Leal está aí para ajudá-los também no que for preciso. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Biso? Ok, Maria, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer, né? Valeu participar com o Caetano. Eu acho que, principalmente, agradecer as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? É muito gostoso. E eu gostaria de, novamente, ratificar aí a ação, essa ação muito positiva desse tipo de evento. E, Maria, parabéns por mais essa iniciativa, junto com a Leal, obviamente, pelas histórias que vocês constroem. Isso eu acho que é muito importante para a segurança dos trabalhadores. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Agradeço ao Caetano por dividirem o conhecimento, a experiência, a Leal por essa oportunidade, e principalmente a vocês que participaram, de vocês, a presença, as perguntas. Muito, muito obrigada. Espero vocês até a próxima. Um grande abraço e boa noite. Muito obrigada. Tchau. Tchau.